graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Bom dia, mais uma manhã para a honra e glória do Senhor. Hoje o Senhor me trouxe para meditação em Isaías capítulo 15, que tem como título a predição da ruína de Moabe. A predição ou uma sentença contra Moabe. E a sentença mostra que Deus, ele não está satisfeito com aquilo que está acontecendo, então ele dá a sentença, ou uma profecia, ou uma predição contra um lugar, um povo, uma nação ou nações, para que ao anunciar, que nem Jonas, ele teve uma sentença, ele recebeu para dar uma sentença, que Deus havia dado uma sentença contra a cidade de Nínive. E Jonas, ele vai para outra direção, ele vai para o outro lado, ele foge da direção de Deus. Só que o Senhor faz vir uma tempestade sobre Jonas. Jonas se arrepende por ter ido contra a vontade do Senhor. E ele ora lá debaixo do mais profundo mar. Ele estava na barriga de um grande peixe. E o Senhor livra Jonas. O Senhor faz com que aquele grande peixe vomitasse Jonas na praia de Nínive, para que ele pudesse anunciar a sentença contra Nínive. E Deus queria que Jonas anunciasse para quê? Para que houvesse arrependimento. Se Deus exorta, se Deus repreende, se Deus até declara profecias contra, é porque Ele quer que haja um arrependimento. Porque se houver, Deus ele não tem prazer em fazer mal. Se houver arrependimento, Ele volta atrás na palavra dEle. Nós vemos vários exemplos disso na palavra de Deus. Se houver arrependimento, o Senhor voltará atrás da palavra. Amém? A palavra que Ele deu. E eu falei isso também recentemente em um outro devocional. Deus, ele tem nos chamado para o arrependimento. Ele tem nos chamado para nos voltarmos para Ele. Por quê? Porque nós vemos o quanto esse mundo, o quanto as nações têm sido infiéis, têm largado ao Senhor, têm adorado outros deuses. 1 Coríntios, eu ainda não orei, mas eu vou orar. Mas eu quero deixar uma mensagem em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 16, no versículo 22, diz: se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema, seja maldito, amaldiçoado. Maranata, Maranata, ora vem o Senhor Jesus. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Nós precisamos nos lembrar. E Deus, Ele nos chama a anunciarmos Jesus Cristo para todos. Porque Deus, Ele quer salvar a todos nós. Ele enviou o Filho dEle, porque João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus quer salvar esse mundo, e a todos. Mas, aliás, Ele quer salvar todos, mas nem todos se arrependerão. Nem todos se arrependeram. Deus enviou o Filho para o mundo, para todo mundo, para que todo aquele que nele crer não pereça. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Eu volto a dizer, Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes Ele tem o prazer em perdoar aqueles que se arrependem. Então essa palavra de predição contra Moabe, no capítulo 15, vem trazer a mensagem que Deus sim exorta e Ele fala do que acontecerá. Ele fala da profecia, o que vai acontecer se não houver arrependimento. Mas se houver um arrependimento, se ao ouvirmos a exortação de Deus, o nosso coração se quebrantar diante do Senhor, assim como Ele não derramou o juízo dele sobre Nínive, Ele enviou Jonas
Jonas anunciou a sentença de Deus, o que Deus faria, Deus destruiria a cidade. E aí o que acontece? Quando Jonas declara para a cidade de Nínive, para a cidade de Nínive que ia vir a destruição, que Deus destruiria ali tudo, que iria consumir a cidade. O povo se lamenta, o povo se arrepende, o povo se prostra diante de Deus, levanta um clamor ao Senhor. Então Deus não faz vir o juízo. Então Jonas fica meio chateado, muito chateado, e Deus vai tratar com Jonas, o coração de Jonas. Por quê? Porque Jonas falou: Senhor, eu sabia que o Senhor é misericordioso. Né? Se ele se arrependesse, o Senhor não tem prazer no mal, o Senhor voltaria atrás na sua sentença. Por isso eu fugi a princípio. É a declaração de Jonas. Eu quero levantar um clamor com você, para que Deus tenha misericórdia das nações, porque muitos têm largado o primeiro amor, muitos têm sido infiéis. Aqui nesse capítulo 15 de Isaías fala acerca da infidelidade, eles estavam sendo infiéis, eles estavam cheios de soberba, não serviam mais ao Senhor. Que nós possamos aprender com essa palavra. Vamos orar, eu vou ler o capítulo e ao final eu quero orar também com você novamente. Amém? Querido Deus, obrigada, Senhor, por estarmos aqui. Obrigada, Senhor, pelas palavras que o Senhor já tem falado aos nossos corações. Espírito Santo, nos dê sabedoria para entender a sua mensagem. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Eu vou ler Isaías capítulo 15, versículo 5. O profeta Isaías fala: O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como uma novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Horonaim levantam um lastimoso pranto. Porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva, e não há verdura alguma, ou seja, a fome. Pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram, ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu rugido, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon. Leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. Então Deus está declarando, fazendo uma predição, uma profecia contra Moabe. Está dizendo, olha, eu vou acrescentar o juízo no final. Ele está dizendo, eu vou acrescentar, porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon, leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. Eu quero deixar para reflexão que o Senhor, mais uma vez dizendo, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus não tem prazer em castigar, em dar o juízo. Deus, Ele é justo. E se há tanta maldade, tanta iniquidade, se houve uma quebra de aliança, em que não se busca mais a Deus, em que nós, seres humanos, nós deixamos de lado a nossa lealdade ao Senhor e buscamos refúgio, buscamos outros prazeres desse mundo. Quando nós abrimos mão de Deus, nós estamos entregues nas mãos do mal, do maligno. Deus não tem
prazer na morte de um ímpio. Antes, Ele quer nos salvar a todo aquele que se arrepender e se voltar para Ele. Amém? Que possamos lembrar que nós somos amados. Antes de amarmos a Deus, antes de andarmos na justiça, fazendo o que é certo, Deus nos amou. Quando ainda éramos pecadores, Deus nos amou. Ele enviou o Filho dele por amor, para que todo aquele que no Filho crer, em Jesus, que é a verdade, o caminho e a vida, não vai perecer. Antes vai ter a vida eterna. Que você possa crer nessa mensagem. E todo aquele que ouvir essa mensagem e se arrepender, terá livramento da parte de Deus, assim como o Senhor fez com toda a cidade de Nínive. Porque se arrependeram, Deus cancelou o juízo que Ele enviaria sobre aquela cidade. Que haja arrependimento em nossos corações. Em nome de Jesus, vamos orar? Querido Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra. Pai, assim como o profeta Isaías clamou, levantou um clamor por Moabe, Senhor, eu levanto um clamor por toda essa nação, pelas nações. Senhor, que haja arrependimento, que se voltem para Ti. Já está chegando os tempos, os fins dos tempos. Nós vemos, Senhor, sim, nós vemos os sinais, assim como o Senhor nos mostrou que como uma mulher está pronta para dar luz e vai aumentando as dores, nós temos visto, Senhor, as dores se intensificando. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas sabemos, Senhor, que Tu és o justo juiz. O Senhor virá com redenção, salvação e com juízo sobre toda a terra. Que todo aquele que ouvir essa palavra e a minha oração possa se arrepender, que cada um de nós possamos nos render a Ti, possamos ser fiéis a Ti, quebrar alianças com esse mundo, em nome de Jesus, e nos aproximar de Ti. Possamos amar as pessoas, porque o Senhor nos chama a amar ao nosso próximo. O Senhor ama o pecador, não o pecado. Por isso o Senhor nos chama a cada um de nós para o arrependimento, para que tenhamos vida. Porque o Senhor ama o pecador. E o Senhor diz na Tua palavra que aquele que se arrepender, o Senhor lançará os pecados no mais profundo mar do esquecimento e não se lembrará mais. E aqueles que se arrependerem terão livramento, terão escape do juízo. O Senhor tornará atrás na Sua palavra de sentença contra uma nação, contra uma cidade, contra uma pessoa, quando houver arrependimento. E esse é o meu clamor, Senhor. Que haja quebrantamento, arrependimento, que possam entender essa mensagem, que o Teu Espírito Santo ministre aos corações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Que o Senhor ministre mais ao teu coração, em nome de Jesus Cristo. E saiba que você é amado por Deus. Deus te ama. Deus te ama muito. E é por isso que Ele nos chama para perto dEle. É por isso que Ele nos exorta. É por isso que Ele nos repreende. Porque um pai repreende o filho
quando vê que o filho está indo por um caminho que leva à morte. O Senhor não quer que nós venhamos perecer. Antes Ele quer dar o livramento. Por isso Ele anuncia a sentença. Por isso Ele diz que o juízo virá, para que possa haver arrependimento. E todo que se arrepender terá livramento do Senhor. Mas aqueles que não se arrependerem terão o juízo de Deus. Que possamos nos arrepender em nome de Jesus. Fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.